Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do podcast Fraterno. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Renato. Boa noite, Rani. Boa noite. Boa noite, Amanda. Que bom a gente estar aqui novamente nessa noite que hoje está tão friozinha, uma chuvinha gostosa lá fora. E hoje nós estamos aqui, né, dando continuidade nos assuntos do livro Vida e Sexo, né, de Chico Xavier e de Emmanuel. E o assunto de hoje é um assunto também muito delicado, né? Está relacionado aos desequilíbrios que envolvem as relações de casal, as relações de relacionamento afetivo, amoroso, né? E o assunto é sobre adultério e prostituição. E daí, né, para desenvolvermos esse assunto, nós vamos fazer a prece inicial, né, que para mim é um dos mantras do atendimento fraterno e até de orientação para nós, né, como bússola de que natureza de espírito que somos, que espírito esperamos ser, uma vez que nós viemos não fadados a sermos espíritos inferiores, né, com históricos de fracasso. Nós, até pela percepção de Jesus em relação à nossa natureza, né, nós não somos espíritos a ser fadados ao fracasso. Nós somos espíritos que temos como caminhada evolutiva o progresso, o melhoramento. E essa prece traz exatamente essa ideia, né, de que nós somos espíritos que, apesar de termos, né, essa carga das nossas sombras, nós podemos utilizar as nossas experiências, que muitas vezes são experiências não muito agradáveis, não muito felizes, para construirmos o nosso melhoramento, para crescermos e progredirmos. Essa é a oração do servo imperfeito, é a oração de Albino Teixeira, está no livro Caminho Espírita. Senhor, dura é a pedra, entretanto com a tua sabedoria temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo, todavia sob a tua inspiração foi ele posto em disciplina em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo do teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina, a enfermidade do charco, mas com a tua bênção de amor posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Que assim seja. Que assim seja. Então, como a gente estava começando a comentar, é um assunto bastante delicado e é um assunto que envolve também o quanto a nossa natureza espiritual ainda precisa de aprendizado, né? Nós viemos desde o começo desse livro trabalhando a respeito de quais são os compromissos que nós temos, porque a energia genésica, né, essa energia envolvida às nossas questões sexuais, é uma energia que traz tanta criação, é uma energia de criação, como também é uma energia que pode ser destruidora. E é um dos pontos da nossa condição moral que mais pesa para nosso estacionamento ainda nas vicissitudes de toda a natureza, né? E aí, para iniciar, antes da gente começar até a leitura do livro, eu gostaria de iniciar com um texto do Correio Brasiliense, que faz... Correio Espírita, ó, onde eu tô lá no Correio Brasiliense. Eita! Os dois é jornal, não vamos, né, julgar. Então, no Correio Espírita tem um texto muito bacana envolvendo a parábola da mulher equivocada. E aí, com a leitura também, né, do texto do livro Vida e Sexo, nós vamos fazer as nossas alusões, as nossas reflexões a respeito desse tema, que, como eu disse, é um tema bastante delicado
porque envolve as nossas fraquezas relacionadas ao sexo, né? As nossas fraquezas relacionadas a essa energia. Jesus e a mulher adúltera. E aí o texto diz, inclusive é colocado assim, na maioria dos textos, a mulher equivocada, né? Porque parece que é pesada essa palavra, né? Adultério, adúltera, né? E aí colocam muito mulher equivocada. Então vamos ver, esse texto é de Djalma Santos, né? Está no Jornal de Setembro de 2018, né? Do Correio Espírita. Talvez uma das passagens bíblicas de maior significado do Evangelho de Jesus seja o encontro que Jesus teve com a mulher adúltera, porque marcou a presença do querido mestre junto às mulheres que eram discriminadas naquela época. Só naquela época, viu, gente? Por uma sociedade machista e autoritária, que também só é daquela época. Impondo aos mais fracos todo tipo de restrição, aplicando penas por qualquer motivo que muitas vezes representava a morte. O povo judeu vivia sob o jugo de vários mandatários. Primeiro, o rei Herodes, que era considerado quase um deus, acima de tudo e de todos, punindo sem dó nem piedade todos que se voltassem contra ele. E segundo, vinham os sacerdotes do templo, com poderes totais sobre o povo. E, por último, tinham os doutores da lei mosaica, encarregados de aplicar as penas previstas por Moisés no decálogo mediúnico. A esperança daquele povo sofrido era Jesus, que já se encontrava pregando o evangelho do amor, estimulando as pessoas a amar o próximo e viver em paz, numa missão quase impossível devido à dureza dos corações dos seus primeiros adeptos. E Jesus estava junto aos apóstolos quando uma multidão enfurecida se aproximava dele, tendo à frente uma mulher com os cabelos em desalinho, parecendo bastante machucada, pois vinha arrastada até a presença do mestre, onde foi jogada no chão pelos seus algozes, que carregavam pedras, indicando um apedrejamento muito comum em Jerusalém, para punir diversos crimes, incluindo o adultério. Um dos representantes de Jesus, dos juízes da lei, que parecia ser o líder dos enfurecidos, disse para Jesus: essa mulher foi pega em adultério e, de acordo com a lei de Moisés, deve ser apedrejada. E por isso trouxemos a sua presença para que decida o que fazer com ela. Jesus então abaixou-se e começou a escrever na areia, sem dar importância à insinuação do celerado. E como ele insistisse em uma resposta do mestre, Jesus respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os perseguidores daquela pobre mulher confabularam entre si e depois de algum tempo afastaram-se, deixando Jesus sozinho com a mulher pecadora, a qual perguntou: não te condenaram? Não, disse ela. Então eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. É interessante observar que Jesus aplicou princípios de verdadeira caridade, mas também princípios de responsabilidade pelo ato cometido, advertindo-a a não pecar mais, a fim de que não acontecesse coisa pior. Os algozes saíram sem aplicar a pena, porque fizeram uma autoanálise e descobriram que todos eles tinham pecados mais graves que o dela. Inclusive, muitos deles não saíam do lupanar, onde ela se vendia aos homens daquela cidade. Lupanar, para quem não sabe, é um prostíbulo, né? E naquela época, né, esses prostíbulos recebiam esse nome porque as prostitutas uivavam como lobo. Então, nos atos sexuais. Então, por isso, lupanar, né? O lugar onde vive o lobo, as lobas, né? A advertência de Jesus para que ela não permanecesse no erro é de suma importância para as nossas vidas. Porque o livre-arbítrio nos dá a liberdade de escolha e só vive feliz quem aprende a escolher. E quando conseguimos o perdão pelas nossas faltas, é um sinal divino de que devemos estancar a sangria dos erros, começando uma nova vida dentro da ética e do respeito às leis e aos nossos semelhantes. O apóstolo Paulo, um dos maiores seguidores de Cristo em todos os tempos, afirma em uma de suas cartas: aquele que matava, não mate mais.
Quem roubava, não roube mais. Quem brigava, não brigue mais. Quem falava mal dos outros, não fale mais. Mas antes proceda de tal forma dentro da ética, da bondade, da caridade, que até os seus inimigos vão se envergonhar quando estiverem diante de você. Ao nosso redor, nas ruas, nas casas espíritas e em todos os lugares, deparamos com sofredores de todos os tipos, trajando variadas roupagens, doentes da alma, viciados de toda ordem, desequilibrados no campo sexual, companheiros e companheiras depressivos e obsidiados, necessitando de amparo físico e espiritual, que se forem atendidos com compaixão e caridade, se não forem atendidos com compaixão e caridade, podem descambar para uma desencarnação prematura. Cabe então às pessoas de boa vontade um perdão imediato, sem críticas ou repulsa pelo erro cometido, dando ao infrator condições de ressocializar, a fim de que possam depurar nossa sociedade através da educação, e não da chibata que fere e aumenta o condicionamento negativo do recluso. Lendo um livro do irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele conta o que aconteceu com a mulher adúltera depois do encontro que teve com Jesus e da advertência para não pecar mais. O autor espiritual diz que ao ser advertida pelo mestre, ela sai correndo em disparada em direção ao lupanar, entra na casa onde vivia com as outras mulheres da vida, abre seu armário, retira todas as suas roupas caras e espalhafatosas, retira todos os sapatos caríssimos, perfumes, cremes, pulseiras, anéis e relógios e dá de presente às suas amigas, ficando apenas com uma túnica branca, um par de sandálias simples. Se despede das companheiras de infortúnio e corre desesperada ao encontro de Jesus, passando a segui-lo por toda parte ao lado dos apóstolos. Quando Jesus foi preso e açoitado por ordem de Pilatos, ela estava presente, não arredou o pé, sofreu junto com Jesus, levou chibatadas, mas não se afastou do mestre. E o acompanhou na subida de Gólgota até a cruz, onde se postou aos pés do instrumento de martírio, acompanhando todo o sofrimento de Jesus numa dedicação indescritível para a mente humana, porque a maioria das pessoas se afastam quando há perigo, mas ela se expôs e deve ter apanhado muito dos soldados que torturavam o Cristo. E depois lamentou à beira da sepultura de Jesus até a sua ressurreição, quando foi morar com Maria, mãe do querido mestre, e ali permaneceu até a morte de Maria. Com a morte de Maria, a mulher adúltera, perdoada pelo divino mestre, vai para o Vale dos Leprosos, local proibido pelas autoridades locais, a fim de evitar contaminação com a lepra, incurável naquela época, e lá iniciou um trabalho de assistência aos deserdados da sorte, que eram abandonados pela própria família e pelas autoridades, fadados a morrer à míngua e totalmente abandonados por todos. Foram anos e anos de dedicação integral àqueles infelizes, que muitas vezes morriam em seus braços, e sua intimidade fraternal com os doentes foi tão intensa que ela acabou por contrair a doença, de difícil cura e difícil diagnóstico. Ela começou a apodrecer aos poucos, e aquela mulher, outrora lindíssima e cobiçada por todos os homens, era agora um monturo de carne em putrefação, destruída por essa enfermidade terrível que desfigurava os seres. Já está no fim, viu, gente? Mesmo sofrendo todas as injunções que a moléstia lhe impunha, não parou de trabalhar, varando noite, socorrendo aqueles que estavam em situação pior que a dela. E foi numa noite escura e chuvosa que sentiu que seu corpo físico endureceu, ficando rígida e sem movimento, e lembrou de Jesus em oração. Senhor Jesus, aqui está a sua serva a seus pés, pedindo mais uma vez perdão pelos meus pecados. Acho que estou pronta, que seja feita a vontade de Deus. De imediato, a cela em que estava acamada se iluminou, e ela viu Jesus em todo o seu esplendor, que lhe dizia: Vem, Maria, para os meus braços, perdoados foram os seus pecados, porque muito foi o seu amor.
E ela então fecha os olhos materiais e abre os olhos espirituais e visualiza um mundo novo, um mundo dos espíritos, cheia de alegria, paz e felicidade. A felicidade dos justos, confirmando uma das frases mais bombásticas do apóstolo Paulo: aquele que segue Jesus de perto, nova criatura é. Então, a referência bibliográfica para esse texto foi do Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia Sagrada. Bem conhecido, né? Esse texto, essa história, né? Bem forte, né? Bem forte, bonita. Bem bonita, né? E assim, é uma história de erro e de perdão muito relevante, porque aproxima demais da nossa condição, né? E eu acho interessante bastante essa passagem. O Haroldo Dutra Dias, ele é um estudioso, né, inclusive do núcleo da Bíblia, do Novo Testamento, das parábolas, né? Ele faz parte de um grupo de estudo avançado, o NEP, né? É um tradutor, inclusive, né, de escritos em aramaico, se não me engano, tudo. Sim. Eu acho ele assim. Não dou conta nem de dizer quais são todas as habilidades e as qualificações, né, dele. E, né? É muito interessante, né? Porque Haroldo Dutra, ele é um exemplo de que não é o meio somente que faz a pessoa, né? Justamente. Ele vem de um berço muito pobre e ele teve que resistir, né, a vários intempéries, passou por 8 famílias até os 9 anos de idade. E aí ele vem vencendo, né? Teve que estudar desde muito cedo, porque ele falava que só via o caminho ali nos estudos, né? Ia para a escola, só tinha o dinheiro de ir e de voltar. Um ticket de ir, um ticket de voltar. Ele tinha que ficar o dia todo na escola, que era, hoje em dia, ali a escola da Federal, né? Do Cefet, né? Fala. E aí, ele alimentava uma vez por dia, né? Quando ele voltava, quando ele retornava para casa. Pois é. Né? Então, é resistência, né? Justamente. E hoje é um promotor de justiça muito bem conceituado. Isso, um juiz, né? Isso. Muito bem conceituado. E sim, é um juiz em Uberlândia, né? No Triângulo Mineiro. E é uma personalidade do meio espírita muito respeitado também. É claro que a gente sabe que esse conhecimento todo não veio dessa encarnação. Sim. Né? Era impossível. Mas você vê algo nato, né, nele. É tradutor, né? Como dizem. Ele tem um evangelho de Mateus, João e Lucas, né? E ele traduziu lá mesmo, no Vaticano, né? Sim. Então, é bem fenomenal mesmo. E a gente traz, né, essa história do Haroldo, porque ele, sendo um dos estudiosos e dos comunicadores que explana bastante e tem uma fala assim, muito profunda a respeito de cada passagem do Evangelho, né? Ele fala com uma propriedade assim encantadora a respeito desse conteúdo da mulher adúltera. E aí, eu não sei qual foi a referência de onde ele tirou, se foram das traduções que ele fez, mas ele diz que quando Jesus estava escrevendo na areia, ele não estava escrevendo aleatoriamente. Quando eles chegam com a mulher adúltera e cobram uma posição de Jesus a respeito da condição dela, ele não estava escrevendo aleatoriamente, ele estava escrevendo ali as faltas de cada um daqueles que estavam julgando aquela mulher. E no momento que ele começou a escrever, eles foram identificando. Jesus não conhecia nenhum deles, assim. Não conhecia como a gente entende conhecer, né? Mas com certeza ele conhecia a alma de cada um, né? A essência de cada um, a natureza de cada um. E por esse motivo ele tinha autoridade moral para descrever as faltas de cada um. Ou seja, eles chegaram ali para julgar e para consumar um ato de julgamento contra aquela mulher. E quando Jesus colocou o ato de cada um, que não era
tão mais bonito do que o dela, eles ficaram envergonhados e eles começaram a se olhar, né, e pensar, será que direito que eu tenho, né? Então, assim, com certeza eles não teriam essa autoanálise sem antes ver, né, as suas... E segundo Haroldo, Jesus colocava o nome do indivíduo que ele fez, o nome do indivíduo que ele fez. Eu imagino que eles devem ter ficado envergonhados mesmo, né? Não, pensa, né? E assim, eu estou fazendo esse relato porque eu já vi nas palestras do Haroldo ele falando, né, dessa forma, que aconteceu dessa forma. Ele não faz nenhuma referência bibliográfica, eu também não sei, né, se foram dos estudos que ele tirou essa informação. E aí, então, todos vendo que eles não tinham nenhuma condição de julgar, né, eles deixaram aquela mulher em paz. E é engraçado, é curioso que essa natureza de apontar as dificuldades alheias, principalmente no que se refere às nossas fraquezas morais na área do sexo, é uma coisa que passa milênio, volta milênio, passa milênio e a gente não aprende, né? Paulo, né, na carta, ele fala a respeito disso. Quem roubava, não roube mais, né? Ou seja, quem adulterava, né? Não adultere isso. Mais. E assim, essa colocação, considerando que enquanto permanecemos no erro, sofremos as consequências do erro. Vai ter que ter um momento que a gente vai despertar que esse erro me prejudica os outros e, de alguma forma, eu tenho que reparar. Né, eu tenho que resolver aquilo que me lesa e lesa os outros. Exatamente. Né? Tudo que nós fizermos, né, retorna para nós. Então, é um espelho. Por isso que quando Jesus deixou, né, ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, é a questão do ame ao próximo como a ti mesmo. Porque é a regra do bem viver. Sim. Se você fizer tudo aquilo que você gostaria que fizessem com você, não teria a maldade que anda por aí. Porque você não quer uma maldade contra você, né? E se você não fizer nada de mal retornará contra você. Porque você não tem o que pagar, o que expiar, né? E aí, quando você julga uma pessoa, né, uma atitude da pessoa, com certeza, se algo te incomoda nela, é porque você tem dentro de você. É o que mais te incomoda no outro, é o que você tem. A gente precisa resolver dentro da gente. Isso. E aí a questão do adultério é seríssima, como outros equívocos, estigmas, né? Outros estigmas que a gente tem internos. Né? Justamente. E assim, a gente vem trabalhando aí a questão da responsabilidade emocional, sim. Da responsabilidade com o sexo, com qual finalidade você quer realizar aquele ato sexual, né? O que você quer com aquela outra pessoa, pensando que ele é um ser humano e que ele tem sentimentos. Justamente. Como você. Isso, e uma das coisas que a gente viu em quase todos esses textos foi a nossa responsabilidade com a delinquência alheia, com a nossa própria delinquência, com a delinquência alheia. E é interessante que esse assunto é um dos assuntos que mais a gente consegue identificar pontos em que uns delinquem os outros. Porque o adultério é uma das ofensas, dos prejuízos que nós causamos aos outros mais difíceis de ser perdoados numa relação. Né? Numa relação afetiva é muito difícil de as pessoas entenderem o porquê disso. Muitas vezes aqueles irmãos que se perdem em adultério, às vezes eles vão ter as suas justificativas de por que, né, se deixado envolver por uma relação ilusória, por uma convivência que não era a
a ideal, né? E aí, o que acontece? Por mais que a pessoa, e que a gente não pode julgar, qual é o que cada um tem dentro de si, de sentimento. Qual que é a motivação, né? De sentimento, de emoções, né? E que precisamos respeitar a condição de cada um, né? A gente sabe que é muito difícil que as pessoas consigam aceitar, consigam entender, e muitos dos que são, por exemplo, a pessoa traída, elas se envolvem em questões emocionais de delinquências muito sérias, questões de depressão, alguns casos suicídio, né? Então, imagina a responsabilidade daquele, né, que lançou o seu parceiro, a sua parceira, num abismo emocional desse. E aí, né, a gente faz um link. A questão de quando a gente diz adultério, né, você faz um link de toda a corrente, né? E aquele ser que está em adultério tem tanto quanto culpa quanto o outro que se envolveu com ele sabendo que ele tinha um compromisso. Sim. Então, quando a pessoa se envolve com a outra, sabendo que ele tem um compromisso familiar, um compromisso social com outra pessoa, né, ele é devedor tanto quanto. Isso. Como também um casal quando resolvem abortar uma criança, né? Então, o homem e a mulher têm responsabilidades iguais quanto àquela criança que não veio a nascer, né? Então, a gente tem que observar exatamente isso, assim, que quando você se envolve e a outra pessoa, você não percebe a responsabilidade que você tem, e a outra pessoa cai nessa delinquência, ela cai nesse poço de suicídio, nesse poço de depressão, né? E acaba com a reencarnação dela, né? Você tem um compromisso de reparar, coisa que você não precisaria, caso você tivesse agindo conforme gostaria que agissem com você. Justamente. Né? E aí é mais fácil você encarar a verdade, terminar um relacionamento, começar outro relacionamento posterior. Né? Responsabilidade é isso, é encarar a possibilidade de que a outra pessoa não goste. Né? Não é só você que tem que querer, não é só você que tem que se agradar. A outra pessoa também, ela tem o mesmo direito que você na relação. Né? Vocês andam juntos, um do lado do outro. Justamente. Então, é por isso que a gente enfatiza tanto aqui a responsabilidade emocional com o próximo. Justo. E assim, são muitos os crimes passionais que envolvem essa base do adultério, né? Muitos. A gente vê muito caso aí na rádio, sem parar, né, gente? Informando aí, né? Namorado mata a namorada por encontrar ela com outro, né? Ou mulher esfaqueia o marido, ou corta, né, as partes íntimas do cônjuge por pegar ele com outra na cama. Sim. Então, assim, são tantas vinculações desnecessárias. Exatamente. Né? Que passaria essa encarnação sem a necessidade de contrair mais débitos, porque a gente já tem tantos, né? Justamente. Aí contrair mais débitos sabendo, porque tá dentro da nossa consciência, da lei natural que Deus deixou para nós, né? Que é errado. Justamente. E aqui é bom a gente deixar bem enfatizado que a gente vê essas questões dos crimes passionais não como justificativa, são consequências. Né? Então, não é justificável essas delinquências, né, dessas pessoas que não aceitam ter perdido o jogo, né, e se ingressar nessa condição de assassino do outro, na condição de tirar a vida, de mutilar os outros, né? É lamentável e triste, porque assim, nós somos responsáveis por tudo que nós fizermos, né? Por mais que
a maldade vem a nós, nós não temos que revidar com maldade. Né? Esse ponto. O controle emocional é importante. Ele fez comigo, mas eu não vou fazer com ele. Ou não vou ultrapassar o direito dele. Justamente. De viver, de estar inteiro, né? Para você não precisar mutilar ele, nem falar mal. Nada que justifique isso. Justamente. Né? Mas que acontece. Acontece, é lamentável e acontece. A gente não está julgando. Isso é uma forma de nós dizermos que é muito triste. Porque as consequências existem. E porque tem solução. Tem. Isso, a opção não é essa, né? A opção não é de tirar a vida do outro porque ele não me quis, porque eu fui trocada, né? Essa não é a melhor opção e nem é a única opção. Existe a opção de você deixar isso pra lá. Existe a opção de você entender que essa pessoa não tá no mesmo patamar de evolução que você, de entendimento. O problema é do outro. Não é meu. Justamente. Ele que fez errado, ele que entrou no caminho errado. Eu faço a minha parte, o do outro é com o outro. A gente não entra no furacão do outro, a gente não entra na desarmonia do outro, a gente não entra na raiva do outro. Até porque essa desarmonia do outro, ele vai ter que se resolver. Sim. Né? Independente da minha desestrutura diante da falta de lealdade, da falta de fidelidade, da falta de respeito do outro, mesmo que isso me afete, eu tenho que entender que isso é um problema que ele vai ter que resolver com ele. Exatamente. E que tanto pior seria se eu fosse assim. O problema é interno dele. Ele que se resolva. Sim. Né? A gente tem uma mania de querer entrar no problema do outro. Né? Deixa o problema do outro com o outro. Que ele se resolva. Justamente. Não vamos alargar os nossos problemas. Né? O outro me traiu, o problema dele. Eu vou me resolver com o meu sofrimento. Eu tenho, sim, que me resolver. Com outras questões minhas. Mas eu não vou agredi-lo, não vou mutilá-lo, não vou matá-lo, não vou vingar, não vou fazer nada, porque ele já está com o mal né, necessário para ele. É como no direito a gente tem um atenuante de pena, que é quando a pessoa já sofreu tanto que não merece pena por aquilo. E aí você vem me dizer o que é, né? Quando um pai atropela uma criança e vem a óbito, né, que seria um homicídio culposo. Sim. Né? Normalmente, retira-se a pena. Consegue retirar a pena no sentido de que ele já sofre demais. Que ele já é penalizado demais. Sim. Então, assim a gente procede também com o caso de pessoas que adúlteras, né? Ele já tem o sofrimento dele, ele já tem o erro dele, ele vai seguir com aquilo na mente, com aquilo no perispírito, né? Naquilo no espírito para recobrar. E futuramente ele tem que vir, né, a quitar isso. É com Deus? Não. Deus não cobra isso, não. Né? Deus não cobra nada. Nada, gente. Deus não cobra nada, né? Tá tudo aí jogado no universo. É uma lei universal, você cumpre, segue as regras e prossegue ileso, né? Se você ali acaba que afeta e prejudica uma das leis, né? Ofende uma das leis, né? De Deus, que Deus deixou, você vai ter que quitar, mas não é quitar para Deus. É quitar para você, na sua jornada, na sua evolução. Porque se você está ali seguindo os anos, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano da escola, não é verdade? Se você repete, você não para? Você vai fazer assim na vida, na jornada evolutiva. Você para. Né? Estaciona e depois você prossegue, né? Na próxima encarnação. Repetindo, nós estamos vendo os coleguinhas tudo lá na frente. E nós estamos aqui repetindo, né? Porque nós fizemos errado, nós não lidamos bem com o relacionamento, né? Nós acabamos que fizemos um adultério, a gente fez um aborto, a gente matou alguém, né? Então, assim, gente, é isso. Nós não temos que olhar com asno, né? Com aquela repulsa.
Porque nós também somos assim. Sim. A gente tá todo mundo no mesmo barco. Que barco é esse? Da evolução, né? É um ajudando o outro. Justamente. Né? Justamente. Muitas vezes, assim, a nossa forma de achar que a gente corrige o outro, que a gente conserta o outro, né, diante das nossas crenças, às vezes é totalmente desproporcional. A situação, né, de muitos países, por exemplo, com relação ao adultério, ainda é do apedrejamento. Apedrejamento é uma forma de educação, como foi falado aqui, que Jesus ele determinou alguns pontos. O primeiro de autoanálise e o segundo, de mostrar para a pessoa que, se ela continuar mantendo-se no erro, ela vai, com certeza, sofrer consequências, se não foram as piores agora, mais adiante, né? E aí, porque a gente não tem aquele ditado que quando na nossa vida familiar nós não somos educados, o mundo educa, é porque esse mundo está aí para aplicar sanções desproporcionais àquilo que nos mostra, nos indica, nos educa com relação ao que nós fazemos de certo, de errado, né? Então, é pedagógico, né? E aí o pedagógico do mundo não é tão fácil, não é tão simples assim, né? Não é igual papai e mamãe, né? Sim, e aí a gente também pode levantar outra questão de que, inclusive, o peso e a medida para cada um dos envolvidos em situações de adultério é diferente em relação à sociedade. A gente vê, né, que no caso da parábola é uma mulher adúltera, porque desde o início é falado ali. Naquela época, as mulheres eram muito discriminadas socialmente, as crianças eram muito discriminadas socialmente, então era uma parte da sociedade que não tinha voz, que não tinha vez. Não ficou muito, muito diferente de lá para cá, apesar de que hoje a gente tem uma maior liberdade, a gente tem uma condição de participação social maior, mas ainda hoje ver a mulher em situação de adultério e ver um homem em situação de adultério socialmente é diferente, né? As pessoas consideram que um homem que tem essa condição de se expor a vários relacionamentos, ele não é uma pessoa tão mal vista como uma mulher mal vista nessa mesma condição. Não, a gente vê aí um exemplo, né? Quando estão crianças, né? E aí a pessoa é meio sem noção, ela fala, principalmente os homens, né? Eles têm um jargão assim: segura suas éguas que meu podre tá solto. Desse né? jeito. Então, como dizem, né? Ele pode ir com todas. Entendeu? Isso. E ela não pode. Né? Ela não é concebível. Uma donzela é assim: fecha as pernas, você tá de saia. Né? Não usa um decote desse, porque vai ficar traindo o homem olhando pra aí. Né? Seja mais séria. Mais adequada. Mais adequada. Né? Honre aí seu pai e sua mãe. Né? E o menino você tá de namoradinha? Nossa, quantas? E como é que é? Conta pro papai. Não é verdade? Sim. Então, assim, a gente tem que criar... Você tem uma menina, cria seu filho igual que você queria pra ela. Né? Hoje nós estamos vendo, assim, mulheres, às vezes, tolhidas, né? Na parte sexual, na parte criativa do sexo, né? Que ele é importante também. Justamente porque ela foi tolhida demais na infância. E tolhida demais ao ponto de que, para não atrair olhares desnecessários de homens que ainda estão pervertidos. Né? E que não querem aquela mulher para sua esposa. Porque é diferente quando o homem quer relacionar com a mulher para um relacionamento, para um fim adequado, é diferente. Né? Ele quando ele entre aspas desonra ela, não serve mais para ele, né? Não serve mais. E isso é inconsciente, gente, não é consciente não. É cultura.
E aí a gente vê hoje em dia, né? Os coaching de relacionamento ensinando. Mulheres não fazem sexo com o homem no primeiro encontro. Porque eles vão pensar, ela deu pra mim, vai dar pra todos no primeiro encontro. E ainda tem isso, gente. Sim. Né? Isso não é falação. Isso é inconsciente da era primitiva, isso. Homem caçador. O homem é caçador por natureza. Se a mulher vai caçar ele, direitos iguais, né? Mas a gente não pensa o pensamento que ele tem primitivo ali. Sim. Né? Da caça, né? E até que vai acompanhando, claro, gente. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo explicando a questão da evolução, né? E aí diz assim, a evolução dos sentimentos. Sim. É que primeiro você tem os instintos. E posteriormente aos instintos vai desenvolvendo os sentimentos e a intelectualidade, né? Enquanto nós estamos arraigados nos instintos, menos racionalidade, menos, né, emoção. Sim. E você tem mais o quê? Mais instintos primitivos. Sim. Fome, sede, vou saciar os meus desejos. Sim. É isso que a gente tem. Né? Então a gente ainda está um pouco ligado a isso. E a gente vai evoluindo conforme a sociedade vai dando espaço a isso. Antes, no Código Penal, o adultério era crime. Né? Até pouco tempo atrás, gente, 5, 6 anos assim aí. Assim como homossexualismo. Sim, né? Era crime, né? Deixou de ser porque é uma regra que deveria ser cumprida socialmente. Não precisaria ser tida como crime. Exatamente. E assim, é realmente um crime com 2 pesos e 2 medidas. Sim. Enquanto aqueles homens que estavam ali apedrejando a mulher, querendo apedrejar a mulher adúltera, também já tinham coabitado com ela. Exatamente. Então, por que ela merecia ser apedrejada se eles se deitaram com ela? Eles também não mereciam nessa... Exatamente. Por isso que nós estamos explicando para as meninas que estão ouvindo aí, né? A questão de sexo, né? A gente tem que verificar o que eu quero com aquele ato. Não, eu quero namorar, eu quero ter um relacionamento. Né? Então, vamos conhecer primeiro a pessoa. A gente não conhece a pessoa só sexualmente. Sim. Né? Carnalmente. Você não atinge a alma dela. Não atinge o que eu tenho de afinidades. Sim. Não é por aí. Né? É isso aí. E aí, quando o menino ele tem o que ele quer, porque é um instinto, né? Ele vai embora procurar outra. Né? Para também, né, saciar os instintos dele. Justamente. Né? E aí, o que acontece? É a menina que fica sem valor. Né? Na nossa sociedade ainda machista, que a gente já conversou sobre isso, né? Somos iguais, temos direitos iguais, mas ainda o instinto, né, ainda é muito arraigado em todos nós, né? Sim. Então, a menina é aquela que recebe, aquela que é amorosa, aquela... Né? Isso é o feminino. E o masculino é aquele que caça. Aquele que preserva a prole dele. Né? Então, assim, a gente tem que ainda cultivar isso, né? A gente, às vezes, quer ser igual ao homem, só que a gente tem naturezas diferentes. Justamente, naturezas diferentes. E essa igualdade não está relacionado com poder fazer as mesmas coisas que o outro faz. Exatamente. Está relacionado com a nossa capacidade de entender o meu direito e o direito do outro. E nas diferenças. Justamente. A gente vem falando tanto nas questões das diferenças, né, que a gente conversou a respeito da homossexualidade no programa passado. Nós temos que respeitar o outro da maneira que ele é diferente. Sim. Porque ele merece o respeito, a dignidade, tudo dele, conforme ele é, né? E vamos, por exemplo, uma menina e um menino pegar, vamos falar aí, 25 quilos de alguma coisa, né? A gente vai ver a diferença nítida da força da mulher e da força do homem. Sim. E vamos ter que utilizar isso da melhor forma, né? E não é desvalorizando o outro ser, né? E a questão do adultério
é muito importante, né, respeitar o relacionamento que você está. Sim. Não quer esse relacionamento mais, né? Seja digno, chegue, termine o relacionamento, inicie um novo relacionamento com outra pessoa que você esteja interessado. É simples. Ah, mas eu gosto dela também. Então, respeite. Né? Seja digno e respeita aquele ser ali como seu companheiro. Justo. Como sua companheira. E assim, a regra do fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo cabe perfeitamente, porque eu tenho certeza que uma pessoa que se vê nesse dilema, que não sabe o que quer escolher para a vida, porque eu gosto das duas, ou eu gosto dos dois, se suportaria essa mesma condição em relação a si. Exatamente, se colocar no lugar do outro. Sim. Eu vou aguentar fazer comigo isso? Eu quero. Ah, eu sou chifruda, essa mulher não vale nada. Né? E se você fizer com ela, vale? Sim. Você continua tendo validade? Né? 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 E assim, a gente tem um movimento muito grande, principalmente na música, principalmente Sim, na do outro lado da arte, cidade né? Tem alguém que me deixa. Aí vem, né? Um do lado do outro. E tem essa questão, assim, de que as pessoas... como fala? É meio que autorizar, passar pano para essas coisas, porque as pessoas não entendem, quem não conhece, né, uma condição dessa, não sabe as consequências nefastas que tem uma situação assim, né? Exatamente. Mesmo que essas consequências não cheguem a uma situação criminal, como muitos crimes passionais acontecem por essas motivações, mesmo que não chegue, a nossa condição espiritual fica muito debilitada. A nossa condição espiritual fica muito à mercê das obsessões relacionadas ao sexo, muito à mercê das obsessões relacionadas à violência. A nossa condição moral, que é inferior, ela fica expandida nesses aspectos, né? Porque a delinquência sexual, a delinquência na área da violência, quanto mais, né, eu me embrenho nessas sombras de dificuldades, pior fica a minha condição moral, minha vibração, meu campo vibratório, né? Com certeza os conflitos entre as pessoas envolvidas no caso nunca vão ser poucos, sempre vão ser muitos conflitos, e aqui nós alongamos bastante falando sobre o adultério, porque é algo que quase que é autorizado socialmente, né? Existem, inclusive, aqui no nosso país, a gente sabe que é um país que tem ainda muito a evoluir, muito a progredir nas questões relacionadas à mulher, nas questões relacionadas ao homem, relacionadas a casamentos, né? Existem alguns locais no nosso país, por exemplo, que é muito comum os homens terem relacionamentos fora do casamento, filhos fora do casamento. É muito comum esses homens, por exemplo, frequentar bordéis, né? Frequentar prostíbulos, e isso ser considerado um traço de masculinidade, um traço de virilidade, né? Exatamente. E isso é um problema sério, porque é uma questão que socialmente está ok. Não, isso, né? Qual que é o problema nisso? Levar o menino para tirar a virgindade lá em prostíbulos, bordel, né? O próprio Chico, coitado, o pai preocupado com a virilidade dele foi levar ele para um prostíbulo e ele quase que ele converte todas as prostitutas, né? Orou no prostíbulo com as prostitutas, e as prostitutas então até estabeleceram um dia de oração com Chico, né? Então, olha que bênção, que né? bênção. E tem, então, essas questões que são autorizadas socialmente. E as coisas que são autorizadas socialmente como normais de acontecer, a sociedade não entende o quanto ela se adoece dentro da normalidade. Porque para que eu me encaixe na normalidade, muitas vezes eu tenho que ir contra alguns princípios. O Chico, por exemplo, se considerando uma pessoa
com tantos compromissos espirituais com seus irmãos, que foi um homem de plena caridade, ele iria totalmente contra os seus princípios se ele fosse para o prostíbulo com o objetivo que foi levado para lá. Então, a sociedade vai se adoecendo de tal maneira de querer viver nessa normalidade autorizada, que não tem nada de normal, que a gente chega num ponto de realmente as relações descambarem para o crime, de realmente a sociedade ir passando pano para aborto, de realmente a sociedade passando pano para pedofilia, para prostituição infantil, né? Porque se a sociedade vai normalizando tanta coisa, porque é moderno, porque hoje em dia as coisas são assim, normalizar dentro das nossas fragilidades morais acaba por tornar uma sociedade doente. Aí não se entende por que então tanta gente está descambando para depressão, por que tanta gente está tendo ideações suicidas. O perfil dos nossos atendidos no atendimento fraterno, quase que 90% é de pessoas com ideação suicida ou depressão. Exatamente. E aí não entende por quê. Será por quê, né? Se eu vou caminhando num erro autorizado, não é erro. Né, Ranicelli? Se por acaso, por exemplo, essas questões nesses lugares, né, em algumas sociedades, em algumas cidades, né, em alguns estados, é normal, por exemplo, o homem ter várias mulheres e ter vários filhos com várias mulheres e tal, eu não estou fazendo errado. E ele não está fazendo errado. E aí, quando a gente percebe essas pessoas sofrendo de determinados tipos de problemas emocionais, problemas mentais, se delinquendo mentalmente, ninguém sabe o que aconteceu, porque socialmente é autorizado. Exatamente. E aí vem a questão, né? A gente leu já no livro que a gente está acompanhando, né? Vida e Sexo. Uhum. E lá explicou muito bem por que é o monogamismo, né? A monogamia porque é importante. É evolução. Uhum. A evolução da sociedade é essa. Sim. Né? E justamente por causa de economizar diversos fatores delinquentes quando tem poligamia. Sim. Né? É questão de vinculação com várias mulheres, energia de várias mulheres, de vários homens, energia e os filhos, como que vamos criar essas crianças de várias mulheres, né? E aí está liberado também, porque se o homem pode ter várias mulheres, as mulheres também poderiam ter vários homens, né? Porque nós estamos caminhando para o direito é igual para todos. Então, se é igual para todos, vamos liberar para ambas as partes. Ia virar realmente uma bagunça, né? E não é isso. A finalidade é a evolução, a finalidade é amar ao próximo como a si mesmo, né? E para amar, primeiro vamos começar conosco, depois com os mais próximos, que é a nossa família, e depois com os mais distantes, e vão prolongando na sociedade. Sim. Não é verdade? Então, aí é que nós temos que estar pensando. A evolução é monogamia. E não a questão de poligamia e nem de adultério. Justamente. E aí, né, o livro, a gente não fez a leitura do livro, mas traz bem claramente que tanto a questão do adultério quanto a questão da prostituição envolve energias, né? Energias que estão relacionadas à nossa incapacidade de perceber o nosso compromisso conosco e com o outro. No caso da prostituição, existe, né, a fala de que eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser, porque o corpo é meu, né? E muitas mulheres vão se equivocar com essa facilidade, né? Até pelas condições em que vieram, de que elas podem ter o seu corpo como objeto, né, de comércio. Então, de poder fascinar os outros com o seu corpo e tudo, né? E aqui eu estou falando de mulheres, mas assim, em geral, todas as pessoas que se prostituem, né? Independente. Sim, porque tem homens, né? Mulheres, né? Trans e bis isso. E tudo, né? Então, a prostituição também
traz energias muito deletérias obsessivas, né? Para o corpo espiritual e que podem sim estarem impregnadas no nosso perispírito e nós podemos reencarnar com marcas perispirituais. E gerar doenças, né? As doenças que nós temos psicossomáticas. Justamente. Então, assim, tudo envolve o nosso compromisso que nós temos com o outro e com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio espírito, com a nossa própria mente e consciência. Isso, exatamente. Né? Vamos fazer nossa oração? Vamos. Hoje eu escolhi uma oração de paciência. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Suicídio e delinquência. Todo rio procede de uma nascente simples. A maioria dos incêndios se alteiam de alguma faísca. Assim também sucede com o suicídio e a delinquência. A reclamação demasiadamente repetida, o grito inesperado desarticulando o equilíbrio emocional de quem ouve, o gesto de irritação, a frase de crítica, a exploração de ciúme, o confronto infeliz, a queixa exagerada, a exigência sem razão, a palavra de insulto, a resposta à base de zombaria, ou o compromisso desprezado. Qualquer dessas manifestações aparentemente sem importância pode ser o início de lamentável perturbação, solicitando por vezes processos obsessivos nos quais a criatura cai na delinquência ou na agressão contra si mesmo. E o único remédio que conhecemos até agora contra semelhantes calamidades a ser usado em favor das vítimas possíveis do suicídio ou em auxílio daqueles que o provocam é a prática da compreensão e do amor na embalagem da paciência. Conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Que assim seja. Que assim seja.